vocês? Aqui é a Helena, professora de poemas aqui do EMITA, da área de escrita, e hoje nós vamos continuar nossa série de como escrever poemas, listando suas estruturas, falando das rimas. Para contextualizar vocês dos meus vídeos já postados aqui, a gente já falou das estruturas do poema de maneira geral e no último vídeo também falamos dos versos e das estrofes de maneira mais profunda. Então quem perdeu pode conferir meus últimos vídeos, tá bom? Então hoje, como eu já falei, nós vamos falar das rimas. E o que são basicamente as rimas? Elas se caracterizam pela repetição de sons, podem estar alojadas tanto no final como no meio dos versos, pode ser entre 2 ou mais versos, e elas são classificadas quanto, primeiramente, a sua fonética, que é a vertente da gramática que estuda os próprios sons, quanto ao seu valor, a sua acentuação, e também a sua posição nos próprios versos e estrofes. Começando pela classificação em relação à fonética, temos as rimas perfeitas ou consoantes, que trazem sons iguais, tanto sons vocálicos quanto consonantais. Então, em todas as classificações, eu trouxe exemplos para vocês. E nesse caso, o exemplo que eu trouxe é de duas palavras mesmo, como andei e mandei. Tem os mesmos sons vocálicos e também consonantais. Depois temos as rimas imperfeitas, que trazem sons correspondentes, mas não são completamente iguais. Então, dessa vez eu trouxe um exemplo deste livro aqui. Jamais peço desculpas por me derramar, que foi o último livro que eu terminei de ler, da Rayane Leão. E eu trouxe um exemplo desse livro, porque é um livro de poemas maravilhoso, inclusive. Recomendo muito para vocês. Então, temos aqui na página 98 o exemplo que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Não, parar todo mundo para saber se alguém já sentiu isso dessa forma, que não tem forma alguma, porque a imensidão não é matéria, não é medida, é despreendida da terra. Então, acho que essa parte de matéria e terra, eu acho que cabe bastante nessa questão de rimas imperfeitas. Temos também as rimas toantes ou assonantes, caracterizadas pela repetição de sons vocálicos. Então, temos aqui um exemplo de Paulo Leminski, que é o seguinte: a gente as colhe, depois elas morrem. Então, esse O e E está presente nessas duas palavras, e eu acho que se encaixa bastante nesse caso. Depois, nós temos as rimas aliterantes, que são exatamente o oposto, a repetição de sons consonantais. Então, para esse exemplo, eu trago vida e veda, vida e veda. Entenderam? Passando para a classificação quanto ao valor das rimas, nós temos primeiramente as rimas pobres, que eu acho meio sem sentido esse nome, que eu não entendo o sentido desse nome, mas quando as palavras que rimam pertencem à mesma classe gramatical, então substantivo com substantivo, verbo com verbo, advérbio com advérbio. Depois temos as rimas ricas, que são exatamente o oposto, né? Essa parte é bem tranquila, eu acho, de pegar, que são quando as palavras que rimam são de classes gramaticais diferentes. Então, eu trouxe outro exemplo legal aqui pra vocês, que é da música Lágrimas de Odé, do coro GBC1, que é um artista que eu gosto. Tô trazendo umas referências pra vocês pra ficar um pouco mais, né? Então, diz assim: não deixei a guerra entrar em nosso terreiro, se é nós contra nós, nós que morre primeiro. Então, temos essa confecção aí. E aí, nós temos também as rimas preciosas ou raras, que são quando elas possuem, as palavras que rimam possuem terminações muito originais, muito raras mesmo, né, nesse sentido. Rimas que não são comumente utilizadas, sabe? São bem fora, assim. Então, para esse caso, eu pego um exemplo do site Norma Culta, que seria a combinação entre versos e pronomes, né? Ele traz essa confecção. Agora, quanto à acentuação, nós temos primeiramente as rimas agudas, que se dá entre palavras oxítonas. E o que são palavras oxítonas? São exatamente as palavras que possuem sua sílaba tônica, e aí eu faço uma pausa para explicar também o que é sílaba tônica, que é aquela sílaba da palavra que é pronunciada com mais ênfase. Então, as oxítonas possuem essa sílaba tônica na última sílaba mesmo da palavra. Temos também as rimas graves, que são as rimas entre palavras paroxítonas, ou seja, que possuem sua sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra.
E por fim, as rimas esdrúxulas, acho essa palavra chique, que são as rimas que se dão em palavras proparoxítonas, que são o quê? As palavras que possuem sua sílaba tônica na antepenúltima sílaba da própria palavra. Agora, na minha opinião, começa a ficar mais legal, porque esses termos são bem gramaticais, né? Mas agora nós vamos falar das rimas em relação à sua posição nos versos. Então, as rimas externas, né, começando por elas são as que se dão no final dos versos. Então, eu trago aqui outro exemplo do Paulo Leminski, que é o seguinte: tenho andado só, lembrando que sou pó. Então, é um exemplo bem fácil, né, de ser compreendido também. Temos também as rimas internas ou coroadas, que são as que ficam no meio do verso, assim, né? Então, eu trouxe novamente uma música, dessa vez do Emicida, Cananeia, Iguape e Ilha Comprida. Vou tentar ler sem cantar, porque é bem difícil, que é o seguinte: no paralelepípedo, trabalhador intrépido, o motor está no ímpeto, onde começa tudo. Gente, ouçam essa música, inclusive, tá? E por fim, temos a classificação de rimas em relação à sua posição nas estrofes. Então, primeiramente, temos as rimas alternadas ou cruzadas, que são colocadas alternadamente, mesmo que atende ao sistema AB-AB. E o exemplo que eu trouxe é um poema de Cecília Meirelles que se chama Despedida. Então, olha só. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo meu rumo na minha mão. Além dessa, temos as rimas emparelhadas ou paralelas, que são colocadas de duas em duas. Então, o sistema ficaria AA-BB. E eu trouxe de novo um exemplo de Cecília Meirelles, que é do poema A Bailarina, bem conhecido, que é o seguinte: esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Outra rima dessa classificação é interpolada ou intercalada, que é realmente o oposto, que seria do sistema ABBA. E o exemplo que eu trouxe é o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: de tudo meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então dá pra perceber bastante isso também. Temos também as rimas encadeadas, que se dão quando uma palavra que rima está no final do verso e a outra está no meio ou no final de outro verso. Também temos as mistas ou misturadas, que são quando elas são colocadas em posições diferentes das já citadas aqui, entendeu? Por fim, eu queria fazer um apontamento para vocês de que as rimas não são estruturas obrigatórias, então elas não estarão em todos os poemas que vocês encontrarem. Por isso mesmo que existem os versos brancos ou soltos, que são os que não rimam com nenhum outro verso. E aí, para esse exemplo, eu trouxe a Rupi Kaur, que é uma poeta que eu gosto muito, que praticamente não tem rima nos seus poemas, então eu vou ler um para vocês aqui, que diz o seguinte: como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Então, não tem nenhuma rima, mas ainda é um poema. Assim que eu finalizo o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar aquela curtida muito importante e se inscrever nesse canal de conteúdos incríveis e variados. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Estarei sempre disponível para respondê-los. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.